Boa noite. Todas as noites, às 19 horas, você tem a oportunidade de acompanhar um estudo bíblico aqui na Missionária TV. E o meu assunto nesta noite não poderia ser diferente do que estamos vivendo. Estamos reclusos dentro das nossas casas. Então podemos dizer se no exílio aconteceu algo bom. Então nessa noite eu quero dizer para você lição sobre o exílio. Eu acredito que teve algo bom dado, porque quando nós lemos as histórias bíblicas, nós vamos ver que dali saiu homens, grandes homens, como o Ezequiel, por exemplo, que foi um grande profeta, como o próprio Daniel, que foi um grande profeta. Então tinha coisas boas dentro do exílio, claro. E se perguntasse para qualquer pessoa, você quer ser exilado? A resposta seria óbvia, não quero ser. Porque nós vamos pensar que dentro desse exílio seria um lugar de reclusão, um lugar que talvez nós não poderíamos fazer aquilo que nós queremos fazer. Claro que eu não quero ser exilado. Mas a circunstância levou o povo ao exílio. E a pandemia está nos levando também a uma reclusão dentro da nossa própria casa. Eu quero falar um pouquinho para vocês, um panorâmica sobre o exílio, mostrar para vocês uma história sobre o exílio, porque o exílio babilônico é um período histórico vivido pelo povo de Israel, cerca de 6 séculos antes de Cristo ter nascido. O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e ela foi conquistada pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor e os habitantes foram deportados e vieram por cerca de 50 anos no exílio em Babilônia. E esse fato histórico é contado na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 25, e também por Jeremias, capítulo 52. Houve 2 deportações. A primeira aconteceu em 598 a.C. 11 anos mais tarde, em 587, a cidade de Jerusalém com o seu templo foi destruída e houve o segundo grupo, bem maior do que o primeiro, deportado para a Babilônia. E o retorno foi possível graças a Ciro e aconteceu em 538 a.C. Veja bem. Além de ser um fato histórico, os profetas levaram esse evento como uma manifestação divina na história. Eles julgam essa tragédia como fruto do pecado do povo e, sobretudo, dos governantes, que não souberam obedecer à lei de Deus. É provável que essa leitura tenha reforçado-se, até fundamentado, a concepção da destruição. Agora, por favor, se você tem um caderno, se você tem uma caneta aí na sua mão, guarde essa frase, por favor. Uma ação contrária à de Deus traz uma reação divina. Eu vou repetir. Uma ação contrária à de Deus traz uma reação divina. Observa. Nós estamos vivendo um período que nós estamos reclusos dentro das nossas casas, muitas coisas acontecendo, essa pandemia acontecendo, nós poderíamos dizer que nós também estamos exilados. Mas nós precisamos tirar daí uma lição para nós. Nós não podemos ir contra Deus. Por que nós não podemos ir contra Deus? Porque Deus está no controle. Deus continua no comando. Deus continua olhando para nós que somos pequenos. Mas Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Então uma ação contrária a Deus traz uma reação divina. Graças às palavras proféticas, podemos correr o risco de colocar Deus como protagonista de coisas negativas. Observa, hoje você está passando por um momento a qual nós estamos vivendo que muitas pessoas elas estão dizendo: por que Deus está fazendo isso conosco? Por que Deus está permitindo essa pandemia? Por que nós estamos sofrendo? Por que Deus não está agindo? Veja bem, nós temos que entender. Nós precisamos entender que Deus ele continua no controle de tudo.
Mas o que Deus realmente quis com o exílio era levar o povo mais perto dele. O que Deus está querendo neste momento é que Deus está querendo que nós nos achegamos mais perto dele. Mas a mensagem que nós deve iluminar é que a presença de Deus na história, ela é constante. E que ele caminha com o seu povo, prometendo sempre libertação, que há para os hebreus e chega em Ciro e para nós cristãos com a vinda de Jesus Cristo. Observa, nós não podemos imaginar que Deus está alheio a todas as situações, mas lá no exílio, eles aprenderam a estar juntos e eles aprenderam a buscar Deus juntos, porque Deus estava ali com eles. E eu fico observando, nos dias em quais nós estamos vivendo, nós nos reunimos mais. Nós estamos dentro das nossas casas. Nós estamos fazendo coisas que nós não fazíamos antes. Nós estamos em comunhão com Deus. Deus está querendo isso de nós. Deus está esperando isso de nós. Deus está esperando que nós mudamos os nossos comportamentos. O exílio foi para isso. O exílio, nesse período, eles mudaram o comportamento deles. E o nosso comportamento necessita ser mudado no período que nós estamos vivendo. O que Deus quer nos ensinar? Que nós precisamos estar mais junto dele. Como que isso está acontecendo? Dentro da minha casa, por exemplo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço culto doméstico com a minha família. Mas nesse período, nós estamos intensificando. Todos os dias, nós temos o culto doméstico. Veja, Deus ele trabalha nisso. Deus permite uma situação de exílio e também de reclusão para que nós voltamos para Ele. É isso que Deus quer. Agora, a lição que nós podemos tirar do exílio, ele se torna assim uma pergunta. Por que o povo ele foi exilado? A razão final porque o povo de Judá foi levado ao cativo para a Babilônia é descrita com muita clareza também em 2 Reis, capítulo 23, 36 e o 37 ao 24. Depois de século de rebeldia, consegue entender? Depois de muito tempo de rebeldia e de rejeição à aliança, os 3 últimos reis de Judá, Joaquim, Zedequias, colocaram a cereja final, colocaram o ponto final da maldade, do indigesto bolo da apostasia do povo de Deus. Observa, o povo estava vivendo um momento de apostasia. O povo precisava que Deus colocasse, intervisse ali, porque toda a honra, porque todo louvor, porque toda adoração é dado para Deus. E o povo estava saindo da presença dele. Aí Deus precisou intervir, pegar este povo e levar eles para o exílio para tratar a vida deles. E da mesma forma, está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos correndo tanto, nós estamos atribuindo tanto às nossas próprias forças, que nós estamos também esquecendo de Deus. E nesse período, Deus olhou para você, Deus olhou para mim e Ele falou assim, vamos parar e vamos recomeçar. E nesse recomeçar, você está vendo tantas coisas boas acontecer. Eu escuto algumas questões que é falada, alguns vídeos que nós ouvimos, dizendo assim, olha, a minha esposa é bacana, o meu filho é bacana, agora estou vendo meu filho cresceu e eu não tinha percebido que cresceu tanto. Claro que eu sei que é uma sátira, mas também é uma verdade pela correria que nós estamos. E dessa forma, Deus falou, para e fica dentro da sua casa para você recomeçar de novo aquilo que eu quero que você recomece. Dá para entender o momento que estamos vivendo no mundo. As pessoas de algum modo têm vivido o seu próprio prazer. Anda deturpando a palavra de Deus, até duvidando se Deus de fato fará alguma coisa ao contrário do que nós queremos. Às vezes nós queremos coisas e aí nós ficamos perguntando, será que Deus continua curando? Será que Deus continua libertando?
E nesse momento do exílio de Babilônia, Deus voltou à memória daquele povo. Eu continuo sendo Deus. E nesse momento que nós estamos, Deus continua falando para nós. Eu continuo sendo Deus da sua vida. A somatória dos anos de reinado desses 3 monarcas foi a gota d'água para o reinado de Judá. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizando falsamente e os sacerdotes andam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o povo também, de fazer as mesmas coisas. Veja bem, o exílio, ele começou, mas ele teve fim. Veja bem, essa reclusão que nós estamos dentro das nossas casas começou, mas também vai ter um fim. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, debaixo do céu. E é verdade, há tempo para tudo. E é um tempo agora que nós precisamos aprender com os exilados. Ficarmos à nossa casa, revermos os nossos conceitos e vivermos uma nova aventura com Deus. No caso dessa reclusão, ela vai ter fim. No caso desse momento que nós estamos passando, ela vai ter fim. Mas a pergunta é, o que nós vamos tirar de bom desse período? Eu acredito que você que está me ouvindo, você tem muitas coisas boas para falar do que Deus está fazendo. Você tem muitas coisas boas para dizer para as suas famílias de experiências renovadas dentro da sua casa. Eu tenho observado na rede social quantos cultos, quantas pessoas diferentes que estão falando nas redes sociais, quantas famílias reunidas estão. Deus está conseguindo aquilo que Ele quer. Aquilo que Deus quer, Ele está conseguindo, levando-nos para o asilo, levando-nos para a reclusão dentro das nossas próprias casas. E essa é uma realidade de hoje. Vai passar esse momento que estamos passando. Vai passar. Existe certas discussão entre estudiosos sobre essa questão. Jeremias profetizou claramente que o exílio babilônico duraria 70 anos. E se considerarmos a data da queda de Jerusalém até a permissão do retorno dada por Ciro, então teremos aproximadamente aí 50 anos, 70 anos, mas vai passar. Como passou deles lá, também irá passar o nosso período que nós estamos vivendo. Agora, dentre tantas pessoas que foram ali exilados, nós podemos ver ali um jovem chamado Daniel. E nós podemos aprender com esse jovem Daniel. O que nós podemos aprender? Qual é a lição que ele nos ensina, que ele trouxe lá do exílio? Daniel, ele escolheu ter atitude acima do conforto. Em um curto período de tempo, Daniel desenvolveu uma reputação. Olha bem, eu quero que você guarde essa lição. Escolha ter atitude acima do conforto. Escolha. Porque se você escolher ter atitude, eu poderia dizer que você poderia ter até mesmo um caráter acima do conforto, não mudar as suas perspectivas, não mudar a sua visão, porque o momento é um momento muito caótico, é um momento difícil, mas é um momento que vai passar. Então a tua personalidade, ela não pode mudar. E lá no exílio, Daniel, ele não mudou, pelo contrário. Daniel, ele melhorou a sua reputação. E foi num curto período de tempo. Ele desenvolveu uma reputação que nós todos precisamos pegar dele. Sabe por quê? O exílio ensinou isso para ele. O exílio para Daniel não foi todo de ruim. Ele criou um caráter e uma personalidade. E eu vejo que nesse momento de reclusão que nós estamos vivendo dentro das nossas casas, nós estamos melhorando. Muitas pessoas que não tinham suas amizades familiares estão melhorando. Muitas pessoas que não sabiam se o seu filho ia para a escola direito, está melhorando. Está vendo as escolas ensinando aí pela linha de televisão e eles estão aprendendo juntos, está melhorando. Agora veja bem, ele era conhecido por ser honrado e também por ser ético. De onde que ele trouxe isso? O Daniel trouxe? Trouxe do exílio.
E nesse período nós vamos rever os nossos conceitos. E nós vamos mudar. E nós vamos ter também, nós vamos ser honrados. E também nós vamos ser éticos, muitas coisas. Nós não vamos mais praticar. Até mesmo os inimigos de Daniel encontraram digno a ele de confiança. Os inimigos olhou para o Daniel e viu, esse camarada ele é digno. E é isso que as pessoas estão aguardando de nós. É isso que Deus está permitindo que nessa reclusão aconteça com você e aconteça comigo. Que quando nós sairmos disso, as pessoas olham para nós e digam, ele é digno de receber a minha confiança. Infelizmente, estamos vivendo em uma época em que é extremamente fácil de comprometer a nossa integridade. Isso é triste. Isso não é bacana. Então, dentro desse período de reclusão, de exílio que nós estamos vivendo dentro da nossa própria casa, nós podemos analisarmos isso, observarmos que extremamente é fácil de comprometer a integridade. E a integridade do homem, da mulher, não pode ser mexida. Pode acontecer fatos dramáticos nas nossas vidas, pode acontecer alguns problemas, mas a nossa integridade ela não pode ser mexida. Nós devemos continuar sendo as mesmas pessoas íntegras, sincera, honesta, a qual Deus levantou. E na sua vida, lute pela pureza, lute pela ética, lute pela moral, como Daniel fez. Esteja disposto a ser diferente. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, ele declara em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, a seguir, diz assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Observa comigo. Vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai vossa fé em virtude, e a virtude em conhecimento. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida, ela precisa ser ética. Ela não pode mudar por causa das circunstâncias. Ela não pode mudar porque está acontecendo situações que nós chamamos de situações que nós não somos felizes nela. Nós precisamos pensar nisso. A segunda lição que nós podemos pegar de dentro desse texto, de dentro da vida de Daniel, é escolher ser a disciplina acima da desordem. Nós precisamos entendermos que a disciplina é algo fundamental para mim. É algo fundamental para você. Em outras coisas, Daniel tinha uma vida de oração disciplinada. Disciplinada. Observa comigo que Daniel capítulo 6, 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém 3 vezes por dia. E ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Observa a disciplina. Quando nós estamos lendo esse texto, não é algo que o Daniel começou aqui, ali, quando ele foi convidado pelo rei para fazer parte do palácio, mas era algo que ele começou lá atrás. É algo que ele começou no exílio a fazer. Ele começou a se disciplinar. Ele começou a ter uma vida reta. Ele começou a ver os tempos que ele tinha para gastar com as coisas de Deus e para fazer as suas coisas particulares. Ele se disciplinou. E é isso que nós precisamos, como Daniel, aprender. A razão pela qual algumas pessoas têm sucesso
enquanto outras falam ter pouco, tem pouco a ver com habilidades. A maioria dos nossos fracassos pode ser atribuído a uma falta de disciplina. Eu quero repetir com você. A maioria dos nossos fracassos pode ser atribuída a uma falta de disciplina. É preciso disciplina para poder sobressair. E era isso que lá no exílio o Daniel aprendeu. Lá no exílio o Daniel ele aprendeu. Ele escolheu a disciplina acima das desordens. Ele poderia ter naquele momento ali muitas coisas. Ele poderia ter gritado, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter chorado, ele poderia ter falado mal dos governantes, das suas próprias igrejas, ele poderia ter falado, mas ele não. Ele mudou, ele falou, eu vou mudar a minha personalidade. Até porque, dentro dessa situação de mudança, Deus estava preparando para o Daniel algo futuro. O que será que Deus está nos preparando para o futuro, quando nós sairmos dessa pandemia? Será que um rei irá olhar para você e vai dizer, você é a pessoa que eu preciso para estar mais junto comigo, porque você teve um comportamento bacana? Você aprendeu a se comportar dentro de uma situação e você não mudou o seu caráter, você não mudou a sua personalidade? Você preferiu a disciplina? Ele tinha disciplina, como eu espero que você também tenha. A disciplina de fazer a leitura diária da sua Bíblia. A disciplina de você orar todos os dias. A disciplina de você se comprometer com aquelas pessoas que necessitam de algo que você pode ajudar. Veja bem, lá do exílio nós podemos tirar essa experiência para nós. Nós podemos tirar essa lição para nós. Nós precisamos ser disciplinados. Não andar na contramão daquilo que Deus tem proposto. Não andar na contramão daquilo que nós temos como aprendizado para as nossas vidas. Daniel, ele se destacou porque ele escolheu a disciplina. Mas ele não escolheu as desordens. E o que você está escolhendo hoje? Será que você está escolhendo a disciplina e viver uma vida agora, a partir de agora? Uma vida que você vai estar juntamente com a sua família, que bacana. Que você vai estar firme na tua igreja. Que você vai estar firme nos seus compromissos. Você vai estar firme na oração, nesses cultos domésticos que você tem feito. Ou será que, passando isso, vão voltar tudo de novo como era? Daniel, ele se destacou também. É outra lição que nós podemos pegar para nossas vidas. Ele se destacou porque ele escolheu também o amor acima da vida. E se nós olharmos, esse amor que ele escolheu, ele escolheu esse amor por Deus. Ele escolheu esse amor de pagar um preço por Deus. Se nós vermos toda a história do Daniel, nós vamos observar que o Daniel, por causa do amor, por causa do caráter dele, ele foi lançado na cova dos leões. Mas nada aconteceu. Por quê? Porque ele estava andando com Deus. Os amigos do Daniel foram jogados dentro de uma fornalha, mas nada aconteceu, porque eles já tinham escolhido o que eles queriam para a vida deles. E eu quero que você, nesta noite, coloque isso no seu coração. Veja que o amor, ela tem que ser acima de tudo, mas de um amor por Deus. E se Deus entrar na sua vida, e você tendo esse amor dele, você também vai ter uma nova postura logo após dessa pandemia. Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Note, tudo que for verdadeiro. Nós precisamos, as nossas posturas agora, as nossas disciplinas agora, precisam estar embasado nisso, naquilo que é verdadeiro. Foi isso que o Daniel aprendeu lá no exílio. E é essa lição que ele traz para nós: viva o verdadeiro. Viva as coisas boas. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
Pense nessas coisas. Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Mas rapidamente, eu quero que você tome cuidado nesse período. Um cuidado que nós chamamos de ansiedade, que transforma em depressão. Mas se você estiver passando por um momento desse, eu quero dizer para você, você não está sozinho. Deus está com você. E eu gostaria muito de poder orar com você neste momento. Mas antes de orar com você, eu queria dizer que amanhã, sábado, o pastor Jorge trará para você mais um estudo, a qual você será abençoado. Não perca amanhã, às 7 horas da noite. Agora eu quero orar com você. Como está você? Como está a sua família? Como está esse momento de reclusão dentro da sua casa? Eu quero orar com você. Senhor, eu estou aqui agora, intercedendo, Senhor, por essa pessoa que está ali do outro lado, Senhor. Que está ouvindo, Deus, esse estudo ou essa meditação desta noite. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Deus, alcançar cada família, Deus. Que talvez alguns estão desesperados. Talvez alguns estão com muita dificuldade de permanecer nessa reclusão, Senhor. Mas esse exílio a qual eu faço o comparativo, Senhor, é simplesmente para que o Senhor nos ensina. Então, Deus, por favor, tira, Deus, qualquer ansiedade, porque o Senhor está contigo, com essas pessoas. Tira, Deus, qualquer desejo, Senhor, que não vá conforme a vontade do Senhor, porque o Senhor quer, Deus, trabalhar, o Senhor quer mudar as personalidades e o Senhor quer ensinar com esse momento. Continua abençoando. Continua, Deus, tomando em tuas mãos e continua dando para nós a vitória. Que a graça do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.